a todos os irmãos, a todos os ouvintes que vão agora ouvir essa experiência, que Deus, pela sua infinita misericórdia, deu a sua serva, a irmã Thalia. Eu estou fazendo essa entrada aqui inicialmente para lembrar os irmãos que no dia 31 de agosto, Deus deu uma visão tremenda, profunda à irmã Thalia, quando ela estava ali no país de São Tomé e Príncipe e eu ainda não tinha chegado. Quem acompanha a rádio, quem é ouvinte assíduo, ouviu essa visão, onde 7 principados e potestades se reuniram, onde eles se juntavam, uniam força para lutar não somente contra a vida da irmã Thalia, mas contra a vida de todos, segundo Satanás, que viesse para esse campo para ganhar almas para o Senhor. Então, quem ouviu essa visão sabe que foi no dia 31 de agosto. Mas o que aconteceu? Em seguida, depois da visão, mais 3 dias mais à frente, no dia 3 de setembro, para ser mais exata, Deus deu uma experiência à sua serva, que foi meio que a continuação daquela visão. Irmã Solange, por que você não colocou logo? Porque o objetivo aqui não é colocar as experiências para competir com outros canais ou rádios, não. A gente precisa fazer as coisas na direção do Senhor. E normalmente quando Deus dá uma experiência, a gente fica orando, pedindo confirmação ao Senhor, esperando o momento certo de colocar, para que não use isso como simplesmente algo para chamar a atenção de ouvinte. Não, você precisa ser edificado com isso. Porém, o Senhor já tinha dado a confirmação, e com esse negócio dessa viagem, e muitas coisas aconteceram nesse percurso, nós mandamos o áudio para a rádio, e eles acabaram não colocando, com essa preocupação toda do que está acontecendo no campo missionário. E eu fiquei meditando nas coisas que estão acontecendo por esses dias, e perguntei aos irmãos se eles já tinham postado ou não. Os irmãos disseram que ainda não. Então eu resolvi fazer esse acréscimo aqui, explicando por que não foi colocado antes. E também o segundo motivo é porque eu fiquei pensando, se nós não colocarmos logo, depois que as coisas acontecerem, nós colocarmos a experiência, alguém certamente vai dizer: a irmã Thalia só fala depois que acontece. Então, como eu estou vendo as coisas muito encaminhando para acontecer aquilo que Deus mostrou, eu quero colocar logo, embora nós temos aqui o registro de quando Deus deu a experiência, que foi na data de 3 de setembro de 2021. Nessa experiência, a irmã Thalia vai estar abordando o que o senhor falou a respeito do dólar, do poder do dólar, da presidência dos Estados Unidos, do mundo inteiro em geral, os poderes de Satanás na Terra. Vai estar falando de uma vacina única que alguém está projetando aí com inspiração diabólica, né? Vai falar também de uma nova pandemia, onde o homem está planejando para uma nova pandemia, que tenha uma nova pandemia que seja pior do que a primeira, um novo vírus. E agora eu deixo com a serva do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e eu quero pedir para você que está em casa, já ligar o teu pensamento no céu, porque isso aqui é algo espiritual. Liga o teu pensamento no céu para que o Espírito Santo possa te ajudar a entender. A irmã Thalia também está com o pensamento ligado no céu para detalhar cada coisa que o Senhor falou. Amém? E é bom porque agora nessa segunda gravação ela vai poder detalhar com mais cuidado, com mais detalhe, com mais riqueza de detalhe aquilo que o Senhor falou, sem aquele impacto do momento. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Pai querido e santo, eu oro neste momento pedindo que pela tua infinita misericórdia e graça, o Senhor venha abrir, meu Pai, o entendimento dos ouvintes, para que cada pessoa possa compreender, possa estar ligado, estar atento àquilo que o Senhor tem falado à tua igreja e possa estar apercebido, assim como aquelas 5 virgens prudentes que tinham azeites nas suas lamparinas e tinham também azeites de reserva. Pai querido e santo, nos ajuda, bloqueia agora toda e qualquer interferência de Satanás e usa, meu Pai, a tua filha para falar da melhor forma possível, sem aumentar e nem diminuir, com responsabilidade daquilo que o Senhor falou, para que alcance vidas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmã Thalia, você tem a oportunidade para detalhar aquilo que o Senhor te mostrou. A paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus. Aqui é a irmã Thalia. E, bom, eu sei que a irmã Solange já dirigiu uma oração, mas eu também gostaria de dirigir mais uma oração juntamente com os irmãos, para que assim eu venha estar passando o recado do Senhor para você. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, neste momento, meu Pai, que nós estamos aqui, cada
pessoa que se dispôs a parar o que estava fazendo para ouvir o recado do Senhor. Porque certamente, Deus, tem um interesse em ouvir a Tua voz. Então, Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor toque em meus lábios, toque em minha mente, em meu coração. Arranque, Deus, todo bloqueio mental, até mesmo no falar, para que eu venha usar as palavras corretas e adequadas para transmitir aquilo que o Senhor me mostrou. Toca nos ouvidos de cada pessoa e no coração, meu Deus amado e poderoso, para que cada vida seja despertada pelo Teu Espírito Santo. Deus, e que também, Pai, o objetivo principal, o Teu povo venha entender e compreender que os recados do Senhor, muitas das vezes, não é, meu Pai amado, apenas para fazer medo, provocar até mesmo uma atitude momentânea que a pessoa vai ter, mas não compreendeu exatamente o que o Senhor quer. Então, Senhor, vem despertar o verdadeiro temor nos corações do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, fica, meu Pai amado, conosco até o final. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, no dia 31 de agosto, o Senhor me deu uma revelação quando eu estava na igreja. Eu estava na igreja aqui em São Tomé, São Tomé e Príncipe. Era um culto e eu tinha acabado de chegar naquele culto. E quando eu dobrei os meus joelhos para orar, o Senhor me deu uma visão, uma revelação. E quando eu cheguei na igreja, eu dobrei os meus joelhos para orar. Estava num período de oração. Havia alguns irmãos ali que estavam ministrando a oração no culto. E eu cheguei e dobrei os meus joelhos para orar. Fechei os olhos. E no decorrer dessa oração, quando eu estava com os olhos fechados, de repente eu comecei a sentir meu ar perdendo. Eu comecei a sentir uma falta de ar. Lentamente, eu sentia como se meus pulmões estivessem assim, se esvaziando. E ao mesmo tempo em que eu sentia isso, eu também estava sentindo. Meus irmãos, sabe quando quem tem uma sensibilidade espiritual vai compreender o que eu estou falando. Muitas das vezes, quando nós estamos orando, fazendo algo e sentimos uma presença maligna se aproximando, não tem como você explicar, ainda que você não veja, mas você sente. É como se o homem, a parte espiritual que há dentro de nós, essa sensibilidade que temos espiritualmente, que o Senhor dá, faz com que a gente venha sentir. Tanto quando é um anjo da parte de Deus, também quando é um demônio, algo maligno se aproximando. E eu sentia essa energia pesada, maligna, entrando ali naquela igreja. E era tão forte essa energia, meus irmãos, que eu falando aqui, eu fico lembrando que vinha acompanhada de um peso espiritual, aquela energia que estava ali cercando o ambiente. E eu ia perdendo assim a respiração, eu estava com os olhos fechados, orando, e eu comecei a repreender, clamar o sangue de Jesus Cristo ali. Eu não conseguia abrir minha boca para dizer assim: meus irmãos, ajuda, aqui está tendo uma batalha espiritual. Eu não conseguia, porque eu não estava sozinha na igreja. Porém,
aquela presença maligna que estava chegando ali, que eu não via com os meus olhos ainda, apenas sentia, meus irmãos, era tão forte que eu não conseguia abrir a boca, nem sequer me movimentar para levantar e pedir intercessão, ajuda aos irmãos que estavam ali em oração juntamente comigo. Bom, meus irmãos, e enquanto eu estava ali de joelhos orando e sentindo já essa batalha espiritual, por causa da energia, da presença ali que transmitia no ambiente, foi quando o Senhor me deu uma visão. E nessa visão, o Senhor me mostrou 8 demônios. Porém, não era qualquer demônio. Não era qualquer demônio. Eram demônios de escalão alto. Demônios que são principados no reino espiritual. São príncipes, estão no escalão alto. E eu olhava assim, meus irmãos, eu ficava horrorizada com aqueles demônios que eu estava vendo, principalmente porque quando Deus abriu minha visão para enxergar esses demônios, a opressão era enorme, a opressão era grande ali, que eu sentia afetando diretamente o meu corpo físico, naquele lugar onde eu estava, na igreja. E eu olhava, eu via 8 demônios, um ao lado do outro. E havia um demônio que ele fixava assim em mim e ele falava. Eu escutava a voz daquele demônio falando assim: não é guerra que você quer? Não é guerra que você quer? Pois eu estou aqui com o meu batalhão. E ele falava isso para mim, meus irmãos. Olha, era uma opressão enorme que aqueles príncipes de demônios ali eles transmitiam no ambiente. Eu estava com os olhos fechados, o Senhor estava me mostrando aquilo, então eu entendi que aquela opressão, aquela energia maligna que estava ali era devido àqueles demônios que estavam ali, que o Senhor estava me mostrando. E eu recordo que nesse dia, quando o Senhor me deu essa visão, eu confesso, meus irmãos, que eu fiquei com medo sim, porque eu tive noção naquele momento que eu não estava lidando com qualquer demônio, não. Eram demônios grandes, eram demônios principados no reino espiritual. Então eu temi quando eu vi aqueles demônios ali. E o Senhor, eu ouvi a voz de Deus falando comigo o nome de cada demônio. O Senhor falou comigo os nomes daqueles demônios. O primeiro nome que Deus falava comigo, o primeiro demônio que o Senhor mostrava, ele se chamava Abaddon. O segundo demônio que o Senhor me mostrou se chamava, Deus falava comigo, Leviatã. O terceiro se chamava Abranches. O quarto se chamava Azazel. O quinto, o Senhor falava comigo, Lúcifer. O sexto demônio que o Senhor revelava, dizia o nome para mim, se chamava Astarote. O sétimo se chamava Asmodeu. E o oitavo, o Senhor falava comigo o nome, Belzebu. Então, só pelos nomes, a gente tem noção que não são demônios pequenos, não são simples demônios que em partes a gente está acostumada a pomba gira, não, tem demônio que é menos perigoso, todos são perigosos, porém no reino espiritual há escalão, há níveis, e quanto maior o nível, mais poder aquele demônio tem para lutar. Então, foram esses os nomes que o Senhor falava comigo, esses 8 principados que o Senhor falou. Então, eu senti medo naquele momento que o Senhor falou, que eu estava tendo aquela visão, porque a opressão era enorme que eu sentia. E ainda o Senhor falando os nomes daqueles demônios, tinha outro demônio que ele
vinha em minha direção, na visão. Ele vinha na minha direção e ele falava assim comigo. Ele falava com um tom de ódio, de raiva, de que alguém assim que está determinado, sabe? Vou destruir. Pronto, ele falava assim: eu vou lutar contra a sua vida, vou lutar contra a vida daqueles que vão vir para o campo. Eu vou infernizar a vida de vocês. Esses demônios falavam, aquele demônio falava em específico, que ia lutar contra a minha vida, que ia lutar contra a vida dos próximos missionários que ia vir, que ia infernizar. E ele falava isso num tom de ódio, de raiva, que ele estava. Olha, meus irmãos, terrível, terrível. E ele dizia claramente: eu vou infernizar a vida de vocês. E xingava, falava palavrões ali, de tanto ódio que ele estava. E depois que aquele demônio falava isso, eu não conseguia, irmãos, eu não conseguia abrir os olhos, não conseguia falar, porque estava impactando muito o meu corpo físico. E para vocês terem uma noção, mesmo terminou o culto, eu voltei para o lugar onde eu estava, para casa. E mesmo estando em casa, eu continuei sentindo opressão. Eu sentia um peso enorme no meu corpo. Eu sentia aquela energia pesada daqueles demônios ainda mesmo quando eu cheguei em casa, para vocês terem uma noção. E quando esse demônio falava isso, eu escutava depois a voz do Senhor falando comigo assim: 13 vidas serão sacrificadas. Atenta, filha. 13 vidas serão sacrificadas. Bom, meus irmãos, é triste, né? É triste saber que 13 vidas foram sacrificadas. 13 vidas foram sacrificadas. O Senhor falou: atenta. Deus falava por 2 vezes isto: 13 vidas serão sacrificadas. Atenta. Então, essa foi a visão que o Senhor me deu no dia 31 de agosto. Quando eu cheguei em casa naquele dia, eu imediatamente gravei e mandei para a irmã Solange. E eu recordo bem que a irmã Solange pegou aquele áudio, aquela gravação, colocou na rádio para pedir a ajuda de vocês em oração. Foi levantado um propósito em prol dessa situação, dessa visão, né, dessa batalha que estava iniciando. E foi compartilhado, alguns irmãos com certeza devem lembrar. E depois dessa visão, passou alguns dias. No outro dia, eu ainda estava sentindo essa batalha espiritual. Eu saía, ia fazer as coisas, mas ainda sentia a batalha espiritual. Então, tivemos que estar sempre com o pensamento ligado ali com o Senhor, sempre orando em espírito, por mais que fosse sair, resolver alguma coisa, porque Satanás declarou guerra contra a nossa vida. Então, não dá para um soldado ficar simplesmente disperso, visto que Satanás disse: eu vou infernizar a vida de vocês. Então, iniciou essa batalha. E dias depois, dia 3 de setembro, o Senhor me deu uma experiência que agora eu vou estar compartilhando, relatando essa experiência que não foi contada ainda, é a primeira vez, eu vou estar falando para os irmãos aqui. Essa experiência que o Senhor me deu depois dessa batalha espiritual, do início, né, dessa batalha espiritual. Bom, nesse dia eu estava em casa, no quarto só, e eu recordo que no início daquele dia eu estava sentindo, não sei nem se os irmãos vão compreender,
mas eu sentia que no reino espiritual estava acontecendo algo. E isso estava até mesmo refletindo no meu corpo físico, porque eu sentia o meu corpo meio dolorido. Eu passei aquele dia, não saí para fazer nada, porque eu estava sentindo algo diferente, espiritualmente falando. E passou a manhã, quando foi chegando o final da tarde, eu estava deitada, eu recordo que eu estava deitada na cama. Eu já não conseguia me levantar para fazer nada. Por quê? Porque o meu corpo estava dolorido, como que quebrado. Meu corpo estava dolorido, extremamente dolorido, que eu não conseguia levantar para fazer nada. Eu estava sozinha ali no quarto. E também, novamente, a falta de ar eu estava sentindo, assim como no dia da visão, quando eu estava na igreja. Naquela início, né, de noite, eu sentia como até mesmo tinha os meus pulmões como que comprimido. Eu sentia os meus pulmões comprimidos, uma falta de ar. Eu estava coberta, meus irmãos, deitada na cama. E eu pensei, não, eu preciso ficar com minha mente ligada aqui com Deus, porque está acontecendo algo de errado. E eu estava com os olhos fechados, comecei a orar ali, interceder, pedir misericórdia ao Senhor, para que eu viesse compreender o que estava acontecendo, por que estava acontecendo aquilo comigo. E estava tocando o fundo musical, eu estava orando, eu estava com os olhos fechados, quando eu senti uma mão tocando nas minhas pernas. Quando essa mão tocou, meus irmãos, na minha perna, era uma mão muito quente, muito quente. Tocou, que eu senti minhas pernas ficando quentes, e aos poucos aquela quentura tomou conta do meu corpo todo. Aquela sensação que meu corpo estava pegando fogo, como se estivesse com febre. O ar-condicionado estava ligado, mas nem importava, não fazia diferença, porque aquela mão que tocou não era, na hora o Senhor me fazia sentir que não era uma mão de um anjo, não era a mão de Jesus tocando, nada disso. Era uma mão maligna mesmo, de um demônio mesmo me tocando. Tanto é que quando aquela mão me tocou, não somente a quentura eu senti, mas o pouco ar que eu estava respirando com muita dificuldade piorou ainda mais. Depois que eu senti aquela mão me tocando. E eu fui tomada por um sentimento de pavor, de medo, que não é que naquele momento, eu não sei explicar, mas a única coisa que vinha na minha mente era que eu ia morrer, porque os sintomas que eu estava sentindo estavam tão fortes, tão presente ali, e não tinha ninguém. Quando eu digo ninguém, eu não me refiro a que Deus não estava ali, não tinha ajuda espiritualmente do Senhor, dos anjos. Não, me refiro a outra pessoa, outro ser humano ali, em carne, fisicamente, intercedendo. Embora os irmãos lá de João Pessoa estivessem, sim, intercedendo pela minha vida. Mas quando nós estamos sós, sem a presença de outra pessoa fisicamente, ficamos um pouco mais preocupados. Então, eu fiquei com medo, e eu recordo que foi um sentimento tão forte ali, de um pavor, que eu ia morrer, que eu comecei a chorar ali, clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus, chegue aqui, meu Pai. Eu comecei a repreender também, porque eu sentia que era algo maligno, então eu comecei a repreender aquela seta maligna, aquele mover maligno que estava acontecendo ali naquela hora.
E eu fiquei orando ali, intercedendo, clamando ao Senhor que Deus enviasse um reforço do céu para me ajudar ali naquele momento, naquela situação. E eu fiquei, como eu falei para os irmãos, eu fiquei com muito pavor ali daquela situação. E me perguntava se porventura o meu espírito sair do meu corpo, o que é que vai acontecer? O que esses demônios vão querer fazer comigo? Mas ao mesmo tempo sabia que Deus estava no controle. E aquela mão que estava ali sobre minhas pernas tocando, de repente ela foi ficando fria, gelada, até um ponto que, mesmo com os olhos fechados, o Senhor abriu a minha visão espiritual e eu via o dono daquelas mãos que estava tocando ali, que agora estava esfriando, ficando gelada, e o meu corpo também foi ficando gelado, conforme a mão esfriava. E quando eu estava com os olhos fechados e o Senhor abriu a minha visão para eu ver qual era o demônio que estava ali, meus irmãos, o rosto daquele demônio tinha uma aparência de um dinossauro. Aquele demônio que estava ali no quarto, tocando a minha vida, quando eu olhava assim, eu lembro assim que o rosto dele era muito semelhante a um rosto de dinossauro. E eu comecei a repreender aquele demônio, aquele espírito maligno ali que estava tocando na minha vida. E eu pedia também o socorro do Senhor, para que Deus viesse enviar um reforço celestial ali naquele quarto. E enquanto eu estava orando, repreendendo aquele demônio, meus irmãos, eu estava com os olhos fechados ainda. Eu vi quando uma luz ia se aproximando do quarto. E era uma luz muito, muito resplandecente, muito forte aquela luz era. Era muito, muito forte aquela luz, a luz ia se aproximando cada vez mais, até um ponto que chegou tão próximo que o quarto, mesmo com os olhos fechados, eu tinha a sensação que estava tudo claro. E aquele demônio que estava tocando ali em minha vida, ele gritava desesperadamente. Aquele demônio gritava com um grito assim de pavor, de raiva. E aquele demônio saía. E eu escutava o Senhor falando através daquela luz, aquele ser resplandecente que estava ali. O Senhor falava comigo: eu estou enviando reforço para te ajudar. E estou repreendendo também este espírito de morte que está te rodeando. E quando o Senhor falava aquilo comigo, aquele demônio que estava ali, ele gritava e ele sumia, ele desaparecia depois que aquele ser se apresentou no quarto. E do jeito que eu estava com os meus olhos fechados, depois que eu escutava aquele demônio gritando e sentia que ele tinha desaparecido, tinha sumido, foi aí que aquela presença tão boa do Senhor que estava ali, perto, não sei nem se é tão perto, tão próximo, mas a luz que ele estava ali transmitindo me dava a sensação que ele estava muito, muito próximo de mim. E mais à frente, o Senhor ainda falou assim comigo: não vou me aproximar muito de ti, porque senão irá impedir, tu não irás suportar. Impedir o quê? Porque aquela luz era tão resplandecente que eu não conseguia enxergar nada além do que a luz do Senhor. E quando o Senhor repreendeu aquele espírito de morte que estava ali me rodeando, eu só lembro que eu sentia o meu espírito saindo do meu corpo. E meu espírito era conduzido, não por mim mesmo, não,
porque eu queria conduzir ele a um local, não. Mas era conduzido por Deus, que ia conduzindo, levando até uma praia. Meu espírito era conduzido até uma praia. E quando quando meu espírito chegava nessa praia, meu espírito ia flutuando. E quando chegava perto dessa praia, quando eu me refiro à praia, meus irmãos, é porque o local onde eu estava hospedada era muito próximo à praia. Enfim, eu dava 2 minutos e já estava em frente à praia. Mas o Senhor conduzia o meu espírito a chegar próximo assim da areia ali. E o Senhor começou a me dar uma visão. E nessa visão, eu vi aparecendo assim, como se fosse um letreiro enorme, 2023. E esse letreiro estava em cima do mar. E aquelas letras grandes aqui, aqueles números grandes que eu via em cima do mar, 2023, eu perguntei ao Senhor naquele momento: Senhor, o que significa isso? O que significa esse número? O que vai acontecer? Porque o Senhor está mostrando isso. E o Senhor falava assim comigo. Eu ouvi a voz de Deus falando assim: igreja, prepara-te para este ano de 2023, porque o homem já tem feito muitos projetos. O Senhor falava que era para a igreja se preparar para o ano de 2023, pois o homem já estava fazendo projetos para perseguir a igreja, para começar a perseguir a igreja. Quando o Senhor falou isso, meus irmãos, eu olhava assim e surgia ao lado daqueles números, na verdade aqueles números caíam assim sobre o mar. E quando caíam, surgia, eu via homens com jalecos. E aqueles homens tinham nas mãos seringas, outros estavam com um vidro assim que havia líquidos dentro daqueles vidros. E quando eu olhava assim, eu perguntava novamente para Deus o que significava aqueles homens que eu estava vendo. E o Senhor falava assim comigo: preste atenção. Deus falava assim: um homem está produzindo uma vacina universal para todos. E se essa vacina for aprovada, será obrigatório para todos. E a meta desse homem, o Senhor falou que era para o ano de 2023. Aí Deus foi e disse: por isso eu revelo o projeto. E eu digo que eu sou poderoso para confundir a mente do homem e frustrar o projeto dele. Mas eu também sou poderoso para permitir. Pois de que maneira a igreja será despertada, se não for por meio da perseguição? Assim como foi no passado com Israel sendo oprimido e perseguido por Faraó. Olhe bem, meus irmãos, o Senhor falou que um homem está projetando uma vacina que será mundial para todos. E se esse plano der certo, vai ser obrigatório. O Senhor falou que Ele era poderoso para frustrar, mas também é poderoso para permitir. Pois Deus falava assim: pois de que forma a igreja vai ser despertada se não for por meio da perseguição? Depois que o Senhor falou isso, aqueles mesmos homens que estavam vestidos assim, com jalecos, com seringas, com um vidro que havia um líquido dentro, aquele líquido que estava dentro do vidro era um líquido fluorescente. E um homem pegava a seringa, colocava o líquido dentro e ele começava a aplicar aquela injeção, aquela vacina, né? Esta vacina,
ele começava a aplicar. Em algumas pessoas ele aplicava no braço direito, em outras pessoas ele aplicava no braço esquerdo. Mas o que me chamava a atenção nessa visão, quando Deus me deu, é que quando um homem ia aplicando aquele líquido, que eu via claramente que o líquido ia passando assim, dava para enxergar, e vinha outro homem, pegava um celular e colocava na câmera do celular em direção aonde a vacina estava sendo aplicada. E o celular, meus irmãos, eu vi assim na visão claramente que o celular conseguia captar, ver aquele líquido, por onde aquele líquido passava. E quando a câmera captava isso, imediatamente começava a colher todas as informações daquela pessoa. Todas as informações daquela pessoa, todos os dados começavam a aparecer assim no celular. Porque a câmera, alguns celulares não tem a opção, o leitor, né, de QR Code. Você direciona a câmera num QR Code e quando a câmera ela consegue ler, aí não aparece, não sei o que o QR Code está fornecendo, um link, uma imagem, não sei. Mas ele consegue ler. Pronto, dessa mesma forma acontecia quando essa vacina era aplicada. E o Senhor falava que essa vacina, quando diz universal, era várias vacinas que eram juntadas em uma só. É como se esses homens juntassem, existem vários tipos de vacinas. Pronto, ele juntava todos esses tipos de vacina e fazia uma vacina só. E era aplicada. E era um líquido fluorescente que vinha passando assim no momento. Eu olhava, tanto sem a câmera do celular eu conseguia ver, porque o Senhor estava abrindo minha visão para ver, mas claramente o celular conseguia identificar e colher todos os dados da pessoa. E, bom, esse foi o primeiro tema que o Senhor me mostrou. Depois que o Senhor me mostrava esses homens nessa vacina, o Senhor falava também, esses homens sumiam da visão, o mar ficava limpo, porém ficava muito bravo. Limpo que eu digo, não tinha nada, eu não via mais 2023, eu não via homens em cima dele, nada. Mas as ondas começavam a se levantar. E nisso surgia, em cima do mar surgia um presidente que o Senhor me mostrava, Donald Trump. O Senhor me mostrava esse homem que surgia assim em cima do mar. E ele estava vestido com um terno. E no terno eu via um triângulo, um compasso, símbolo da maçonaria. E ao lado dele surgia a nota do dólar. E quando essa nota surgia, o Senhor me fazia ver na nota 13 flechas e um compasso. E eu vi essas duas coisas na nota do dólar. E essa nota aparecia ao lado de Donald Trump. E quando eu olhava assim, essas 13 flechas, o Senhor falava assim comigo: são 13 poderes na terra. E alguns desses poderes é a maçonaria e outro poder são os líderes, lideranças políticas. O Senhor falava que essas 13 flechas tinham esse significado. São poderes na terra que atuam, que Satanás usa esses poderes para atuar na terra. E quando o Senhor falava isso, depois que o Senhor falou isso, surgia ao lado de Donald Trump um homem que eu não conhecia até o momento da revelação. Tanto é que quando eu relatei para a irmã Solange, eu falei assim: olha, eu vi um homem ao lado do Donald Trump e o Senhor me fazia saber que é um homem
muito próximo, um homem muito próximo dele. Porém, Deus não me revelou o nome. Quando eu me refiro próximo, não me refiro ao grau, parentesco, nada disso. Eu me refiro próximo por causa da ligação espiritual que eles tinham. Porque quando Deus me mostrava o compasso, da maçonaria no terno do Donald Trump, e o Senhor me mostrava esse homem que eu não conhecia ao lado dele, e o Senhor falava comigo que aquele homem era satanista. O Senhor me mostrava, eu não conhecia, eu falei para a irmã Solange, e a irmã Solange teve que pesquisar e me enviar para ver se eu reconhecia, para descobrir um nome. E foi aí que, através dessa pesquisa, um link que a irmã Solange me mostrou, e eu vi, lembrei, era a mesma pessoa que Deus me mostrou nessa revelação, foi a mesma que ela me enviou o link, que tem por nome de Biden. O Senhor me mostrava esse homem, e o Senhor falava comigo que ele é um satanista. E depois disso, o Senhor me mostrava também o Senhor Mourão, e ele estava vestido com a roupa toda preta, com o capuz preto ele estava, e o Senhor falava comigo que ele está no nível mais elevado da maçonaria, e naquela roupa preta que ele estava, ele também estava com o mesmo símbolo na roupa que tinha na roupa do Donald Trump, que tinha também na roupa do Biden, que era o compasso. Estava na roupa dele, e o Senhor falava que ele está no nível mais elevado da maçonaria. Nesse caso, o último nível da maçonaria. Depois que o Senhor me mostrou esses homens, novamente, eu via o mar, porém a visão ia ficando distante até um ponto que eu via o planeta Terra, e eu conseguia enxergar cada país. Onde estava cada país eu conseguia enxergar de forma clara. E nesses países eu escutava a voz do Senhor falando comigo assim: soldados, despertem, despertem, soldados. O Senhor repetia isso por várias vezes, dizendo: desperta, despertem, soldados. Não deixem que as almas pereçam sem conhecimento do Evangelho. Não deixem que as almas pereçam sem conhecimento do sacrifício que o meu filho fez por amor deles. Despertem por amor de mim e preguem o Evangelho. Quando o Senhor falava isso, aparecia várias pessoas, e essas pessoas estavam vestidas com roupas brancas resplandecentes, e tinham nas suas mãos uma espada. E essas pessoas se espalhavam para cada parte assim do planeta. Eu via às vezes duas pessoas entrando em um país, em outro país eu via uma pessoa entrando, e onde essas pessoas entravam, depois que essas pessoas entravam nesses países, surgia um portão assim enorme de ferro e fechava. Aparecia em cada país que aqueles missionários, o Senhor me fazia entender que são missionários aqui na terra. Quando esses missionários entravam no país, surgia uma porta de ferro que fechava depois que eles entraram. E o Senhor tornou a falar novamente assim, dizendo: é tempo de fazer missões. É tempo de fazer missões. Apressa-te. Apressa-te, igreja. Apressa-te, igreja, em levar as boas novas. Pois o homem está agilizando, correndo para fechar as portas. Mas eu sou poderoso para enviar
não digam que não tem recursos, pois sou eu quem dou os recursos. Não deem desculpa, mas preguem o meu evangelho. Bom, meus irmãos, eu quero fazer mais um acréscimo aqui, porque eu lembrei, o Senhor me lembrou, na verdade, no momento em que eu via a visão do mar, onde apareciam os homens de jalecos com seringas na mão aplicando, eles também falavam entre si. Eu ouvia eles falando entre si: vamos planejar outra pandemia mais forte do que essa. Uma pandemia que venha abalar a parte econômica do mundo inteiro. Eles falavam ali entre si, planejando uma próxima pandemia. E eles diziam que essa pandemia deveria abalar toda a parte econômica do mundo todo. Porque abalando a parte econômica, eles iriam poder instalar um novo sistema mundial. Abalando a parte econômica de todo mundo, eles planejavam instalar um novo sistema mundial, como se resetar, começar novamente. Então, essa foi a revelação do Senhor para a sua igreja. Amém? Bom, eu vou compartilhar também, com a permissão aqui do Senhor, um recado específico que o Senhor mandou para a igreja de João Pessoa, mas que você não se prenda, não, foi para a igreja de João Pessoa, então não serve para mim. Não pense dessa forma. Aproveite para fazer uma análise também da tua vida. Faz uma análise da tua vida. O Senhor me mostrou a igreja de João Pessoa e Deus me mostrava as pessoas, os irmãos que congregam lá, e o Senhor falava assim comigo: filha, eles dizem que amam almas, mas eu contemplo as atitudes deles. Eu vejo as atitudes dele e não enxergo, não vejo amor por almas quando eu vejo as atitudes deles. Eu sondo. E o Senhor falava assim também: se eles amassem almas, eles estariam cedendo ao meu trabalhar e ao meu moldar por amor às almas. O Senhor falou isso. O Senhor também mostrava uma pessoa lá do Ministério Edificar. E essa pessoa, o Senhor já havia falado em outra experiência, já tinha mandado um recado para essa pessoa em outra experiência. Foi alguém a quem Deus confiou um projeto em suas mãos para executar, para fazer. E nessa experiência o Senhor mandava fazer uma pergunta, que essa pergunta foi assim: e você? Você está indo executar esse projeto por amor ou apenas por obediência? O Senhor fazia essa pergunta para essa pessoa que o Senhor me mostrou do Ministério Edificar. Você está indo por amor ou por obediência? E depois disso, o Senhor me mostrou a igreja novamente, os que congregam lá no Ministério Edificar, mas especificamente Deus separava 3 pessoas, a qual eu não via o rosto, mas o Senhor falava assim comigo: filha, apenas 3 desse lugar, apenas 3 deste lugar estão desejosos de ir ao campo missionário e amam almas. Apenas 3 pessoas o Senhor me mostrou. E em seguida também o Senhor me mostrava outra pessoa do Ministério Edificar.
E o Senhor falou que estava deixando de mão. O Senhor também falou para esta pessoa que estava sondando o coração e que não via disposição nele de ceder por amor às almas, que Deus encontrava pessoas mais dispostas a ceder ao moldar do Senhor. Então Deus falou que não estava encontrando essa vontade, essa disposição de ceder, e também não encontrou amor por almas. O Senhor falava que com palavras, sim, mas quando o Senhor ia sondar, analisar as atitudes, não encontrava amor por almas. Amém? Então, fica aí uma reflexão, né, para mim e para você, para todos que estão escutando. Até que ponto nós amamos almas, até que ponto nós executamos o que Deus está mandando apenas por obediência ou porque nós amamos. Vamos fazer por amor também. Amém? Este é o recado do Senhor para a igreja. Vamos nos atentar. O Senhor falou que era poderoso para frustrar os projetos do homem, né? Mas também é poderoso para permitir. E aí fica uma pergunta: será que é interessante mesmo clamar, pedir por misericórdia? Visto que Deus falou, de que forma a igreja vai ser despertada se não for por meio da perseguição? Então, o interessante não é você se posicionar, tomar uma posição com Deus, para que no momento em que suceder a perseguição, a gente não venha recuar. Amém? Então, eu vou passar para a irmã Solange, que está fazendo um acréscimo, levantar aqui, tirar alguma dúvida. Então, eu já me despeço dos irmãos e guarde este recado no teu coração. Amém? A paz do Senhor para todos. E eu passo a oportunidade para a nossa irmã Solange. Meus irmãos, eu gosto sempre no final fazer algumas colocações para poder dar uma ajuda àqueles irmãos que são, não vou dizer menos espirituais, mas que de certa forma ainda não compreendem as coisas do Espírito como alguns, né, que já compreendem. Então, quem acompanhou a visão que Deus deu no dia 31 de agosto, ouviu eu dizer por aqueles dias que Deus deu uma visão serva do Senhor e que nós íamos postar quando possível. Estou dizendo isso porque fica aquela coisa, né, que eu fiquei até preocupada de dizer, não vamos demorar, porque as coisas começam a acontecer, aí depois as pessoas dizem, não, só postou porque está acontecendo, então vamos postar logo antes de acontecer, né? Quero também fazer uma abordagem a respeito do significado de mar, né? Que Deus leva aí o Espírito da serva do Senhor por sobre as águas do mar. E quando a gente vai ver na palavra do Senhor, né, as profecias para os fins dos tempos, sempre Deus mostra aí os seus servos, como também o profeta Daniel. Você vê ali uma profecia, uma visão, Deus segurando ali os ventos, né, sobre o mar. Deus mostra ali a besta que sobe do mar. Então o mar, ele tem um significado espiritual de guerra, de perseguição, de dificuldade. Então a gente sabe que quando Deus leva o Espírito da serva do Senhor por cima do mar para mostrar essas coisas que vão acontecer, a gente já sabe que quando essas coisas acontecerem, vai ter batalha travada, perseguição e toda essa situação que podemos caracterizar como uma guerra mesmo. Porque a guerra não é só estar com um revólver na mão, não. Por exemplo, esse período aí dessa primeira pandemia, né, que o homem criou, muito bem planejada, houve uma guerra 100% silenciosa que colocou todo mundo literalmente ali escravo de uma situação, não é verdade? E é interessante que eu fiquei prestando atenção naquilo que a serva do Senhor falava e a forma como que Deus falou com ela me deu a entender que Deus disse assim, eu sou poderoso para permitir e também para não permitir, para dar o livramento, confundir o homem, mas também sou poderoso para permitir, porque é a única maneira da igreja acordar. Mas eu sempre fico naquela de dizer assim, vamos orar, né? Vamos orar para que Deus venha confundir o homem e não permitir que essa vacina seja aprovada, porque é uma vacina universal, com todas as vacinas dentro, aí quem não tomou essa do Covid vai ficar condicionado a tomar todas as outras junto com ela.
Então é uma estratégia do inimigo, é uma estratégia que Satanás está iluminando aí, né? Tudo bem que Satanás não ilumina, mas eu digo no sentido de trazer a ideia aí para a mente humana, para poder condicionar aos servos do Senhor a tomarem, né? Mas a forma que Deus falou, eu vejo que existe uma chance de Deus aí segurar e não permitir que a vacina seja aprovada, porque o plano do homem é para 2023. 2023 está aí chegando, né? E também que essa segunda pandemia, né? Como dizem muitos servos do Senhor, e também que essa segunda pandemia, que o homem está planejando para que seja mais forte do que a primeira, não venha a se cumprir. Porém, de qualquer forma, Deus está avisando, porque nós temos que estar preparados para qualquer situação. Você precisa também entender o significado da câmera do celular lendo os dados por cima da pele. Pode acontecer porque a gente vê que a tecnologia está bem avançada, mas eu entendi essa visão aí desse arrebatamento que Deus deu à sua serva quando mostrava a câmera do celular. Isso já começou a acontecer, porque você vê que as pessoas fazem um teste do Covid para ver se tem Covid ou não, ou tem uma carteirinha ali provando que está vacinado. E como que é provado isso hoje em alguns países? Tem lá o QR Code e quando mostra a câmera do celular, mostra que você tomou a vacina. Por isso que Deus mostrava a câmera do celular sendo apontada na pele. Eu vejo também uma probabilidade de acontecer no sentido literal. Mas nesse momento eu entendo mais essa visão nesse sentido. Porque ali no cartão único, vamos dizer assim, né, de vacina, tem um QR Code. E eu vi isso acontecer, inclusive, essa semana no aeroporto, onde aqueles homens chegavam para aquelas pessoas que tinham aquele cartão e eles colocavam a câmera ali no QR Code. E mostrava que a pessoa foi vacinada. Mas quando Deus mostra a serva do Senhor ali, aquele líquido de forma fluorescente, isso já significa o que tem ali, os produtos, vamos dizer assim, que tem ali, a combinação de produtos que tem ali, que o objetivo, na verdade, não é vacinar, senão controlar aquelas pessoas que vão estar tomando. Então, quando Deus mostra esse líquido fluorescente, o significado espiritual é isso, é o controle da população. Amém? E é interessante também que eu vejo que Deus é tão esquemático, né? Tão criterioso, que Deus não disse o nome dos homens, né? Que mostrou aí para a serva do Senhor, apenas mostrou. E como ela já conhecia o Donald Trump, então ela já sabia quem era, e o outro ela não conhecia. E eu me recordo que quando ela me disse isso, aí eu falei assim, bom, um homem próximo, eu até teve ali a possibilidade do francês lá, muito conhecido, teve a possibilidade do genro, porém a segunda possibilidade mais forte foi esse aí que está sucedendo ele, e aí eu fui pesquisando na internet, mandando a foto. Foi esse, e aí quando chegou nesse que sucedeu ele, ela confirmou, tá aí, né? Então é satanista, serve a Satanás. Imagine, o governo sai das mãos de um homem que serve a Satanás, né? E vai para as mãos de outro homem que serve a Satanás de forma muito mais profunda ainda. Então você veja nas mãos de quem está o governo. Por isso que Deus mostra aí 13 flechas, 13 poderes. Esse poder aí político realmente está sendo controlado por Satanás. Por isso que muitos crentes dizem, não, mas podemos entrar na política porque Davi, Salomão, eles eram reis e foram escolhidos por Deus, então eles eram políticos. Mas a política não era controlada pelos poderes de Satanás, e hoje é. Então, por isso que Deus não quer o seu povo envolvido com política de maneira nenhuma. E para finalizar, a respeito dos recados individuais que Deus sempre manda para a igreja de João Pessoa, e nós sempre pedimos a direção ao Senhor, pedimos confirmação, muitas das vezes até sinais ou palavra da parte do Senhor, perguntando ao Senhor o que Ele permite que seja falado ou não. Dessa vez Deus só permitiu esses 2 recados serem falados, esses 3 na verdade, e ficou muitos que o Senhor não permitiu falar, mas alguns Deus permite falar para que você venha entender que muitas das vezes você acha que você está no ponto e não está. Numa igreja ali que as pessoas têm muitas renúncias de, estou falando renúncias grandes, e Deus ainda falou que ainda não ama a alma suficiente, aí você já tem uma noção. Então, quem quer se envolver com o campo missionário realmente tem que ter um desapego total do seu eu e de tudo que tem, porque quando Deus mostra aí esse portão de ferro se fechando, significa dizer que é uma possibilidade de você ir para o campo missionário.
fazer missões, não é tempo de ficar pegado com muitas coisas. Então tá aí o recado da parte do Senhor, muito profundo, onde mostra os planos de Satanás. E agora eu convido você a orarmos para Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor não permita, porque se essa vacina for aprovada até 2003, está complicado para a igreja. Deus pode aprovar? Pode, mas eu sempre penso que a gente precisa orar tentando fazer com que...